Amigos, companheiros da internet, como é do vosso conhecimento, todos aqueles que me acompanham aqui no canal sabem que eu trabalho com PHP a nível profissional, mas nos últimos tempos tenho procurado fazer um esforço no meu tempo livre para procurar aprender ou desenvolver os meus conhecimentos dentro do ecossistema de JavaScript. E é por uma única razão, e é por isso que eu trago aqui também este vídeo para, de certa forma, pacificar todas aquelas mentes que desse lado estão eventualmente a pensar que já não há espaço para o PHP. Não, existe espaço para o PHP. A única diferença que existe entre o ecossistema do PHP e o ecossistema do JavaScript é o facto de existir mais procura neste momento para programadores de React, de Vue, de Angular, etc. E tendencialmente os salários que são oferecidos a esses programadores são maiores. Como é óbvio, uma vez que para quem já trabalha com o ecossistema de JavaScript torna-se relativamente simples embarcar nessa aventura, para quem está no meio do PHP não é propriamente uma tarefa fácil. E eu descobri aqui uma discussão dentro do Reddit. Eu não sou uma pessoa que habitualmente perca muito tempo a ler muitas informações sobre opiniões de uns e de outros, mas achei interessante e há aqui algumas passagens com as quais eu queria partilhar convosco. Neste caso eu fiz aqui um pedido para que o Google Chrome fizesse uma tradução para português. Como é óbvio, vai haver aqui uma série de termos que ele não foi capaz de traduzir de uma forma correta. A pergunta que aqui se coloca é se vale a pena aprender PHP em 2023. Eu arriscaria a dizer que se estivéssemos aqui já à data de 2024, que mais tarde ou mais cedo já está aí à porta, também se iria continuar a manter a mesma posição. E basicamente a premissa que foi lançada pelo utilizador do Reddit que lançou esta questão foi o seguinte: se você olhar as estatísticas, o PHP parece ser menos omnipresente que o JavaScript no desenvolvimento web. Mas quantas empresas é que usam o PHP? De qualquer forma, vale a pena? Um PS, um PostScript, como é versus núcleo ASP e Node.js? Bem, isto é uma pergunta à qual depois ninguém praticamente respondeu. A questão principal que ele coloca aqui é se existem muitas empresas a usar e por que razão é que ele começa a ver que o JavaScript no desenvolvimento web começa a ser mais presente do que o PHP. Bom, é exatamente por aquela razão que eu já referi inicialmente. Há mais ofertas de emprego para o ecossistema de JavaScript. Depois vêm alguns comentários interessantes. Há aqui um comentário com o qual eu concordo. O PHP moderno está na sua melhor forma. Todos aqueles que são os tradicionais haters de PHP, que costumam dizer que o PHP é uma linguagem que está ultrapassada, etc., são pessoas que quando tiveram, se é que tiveram, algum contacto com o PHP, foi no PHP na sua versão 5 ponto qualquer coisa. Entretanto, com as versões 7, com as versões 8, o PHP tem melhorado substancial. Ou, neste caso, de forma substancial. E ele acrescenta que eu estava simplesmente a dizer que com coisas como o Laravel nós podemos construir soluções empresariais de forma fácil. E é uma realidade. Isto é, tudo o que se diz respeito à criação de soluções web full stack, utilizando uma framework como é o caso do Laravel, serve perfeitamente para a esmagadora maioria das circunstâncias resolver o problema do nosso cliente. Depois, há aqui, obviamente, um que chama a atenção, acabe com os puristas e com os odiadores, neste caso, dizendo que não é preciso ter grande preocupação relativamente a esta questão de se o PHP vale ou não vale a pena. E depois há aqui alguém que diz algo que é um lugar comum. Esta é uma questão antiga, mas acho que faz todo o sentido aprender PHP. Uma boa parte de todos os serviços da web é escrita em PHP e as empresas precisam de programadores qualificados para ir fazendo essa manutenção do PHP. Ele diria que é, inclusive, na opinião dele, uma boa linguagem para ajudar a começar, e de facto é, mas não há razão para parar no PHP. Quando sentir que tem conhecimento suficiente, JavaScript, TypeScript são provavelmente os próximos passos da lista, porque você pode fazer aplicativos back-end e front-end, incluindo para dispositivos móveis com eles. Aqui, traduzindo aquilo que está subjacente a esta ideia, é que de facto com o PHP nós não podemos desenvolver para mobile, mas dentro do ecossistema do JavaScript existem soluções que nos permitem de facto desenvolver para mobile aplicações semi-nativas, como é o caso do React Native.
E ele acrescenta ainda que acha que as pessoas são um pouco opinativas demais sobre as linguagens em geral. Aqui os idiomas foi uma tradução difícil para o Google. Para ser honesto, ele diz que provavelmente cerca de 90% dos aplicativos, não importa em que linguagem eles foram escritos, desde que funcionem do ponto de vista comercial e as empresas não precisem de gastar uma fortuna com os programadores apenas para lidar com a manutenção básica. Sim, isto é um facto. Aliás, trouxe recentemente ao meu canal a minha opinião sobre a questão da melhor tecnologia que existe para desenvolver, neste caso para a web. E a melhor tecnologia é aquela em que vocês estão à vontade e aquela que garante que o resultado final é o resultado que consegue entregar resultados para o cliente que vos solicitou uma solução de tecnologia. Quando um cliente vem pedir uma determinada solução para resolver um problema, seja ele um website, uma aplicação, etc., ele não está muito preocupado se vais desenvolver com o ASP, com JavaScript ou com o PHP. Ele quer é que a aplicação seja segura e tudo mais. E que, neste caso, obviamente, também consiga cumprir com a sua função primordial, que é entregar valor para a empresa que a está a solicitar. Depois há aqui alguém que chegou ao PHP aparentemente muito recente, como alguém que aprendeu PHP após a versão 8.1, acho que vale muito a pena aprender. Coisas de que ele gosta, muitos pacotes disponíveis via Composer. Composer, para quem está familiarizado com o PHP, já sabe, é um gestor de packages, isto é, de componentes que nós podemos agregar aos nossos projetos para podermos tirar partido destes componentes, com muitas extensões disponíveis também via PECL, isto é, há muitas extensões que nós podemos adicionar ao PHP nativo e que permitem acrescentar mais classes, mais namespaces, etc. E fala inclusive aqui os componentes do Symfony, que são utilizados em praticamente todas as frameworks, como é o caso do CodeIgniter, como é o caso também do Laravel, são absolutamente incríveis. Tem um bom conjunto de ferramentas de desenvolvedor disponíveis. Ele diz que faz o PHP ou produz em PHP com VS Code, como me parece ser uma das soluções mais óbvias, mas aqui vem uma coisa que eu ainda não gosto por inteiro, que é o IntelliFans que existe, que o PHP Stan nunca experimentei. O Xdebug tem a ver com uma área que eu muito futuramente quero trazer aqui ao meu canal relacionada com a execução de testes, o desenvolvimento baseado em testes, e usando estas ferramentas ele conseguiu reduzir muito tempo gasto na depuração. Muitas pessoas aqui também usam e adoram o PHP Storm, pese embora o facto de sabermos que o PHP Storm é um editor pago da JetBrains e por conseguinte, sendo ainda assim o melhor editor para PHP, tem um preço que na minha opinião é bastante alto, cerca de $200 por ano. Tem uma boa sintaxe, isto aqui é discutível, etc. No geral, ele acha que aprender PHP é uma boa escolha para a carreira dele. Ele trabalha em TI e isso ajudou realmente a destacar-se e a ser contratado para um ótimo emprego recentemente. Ora, a questão aqui é exatamente esta também. É preciso perceber que, da mesma forma que existe grande demanda de mercado para programadores do ecossistema JavaScript, é importante perceber que um bom emprego, por vezes, não é aquele que oferece o melhor salário. E porquê? Isto pode parecer uma opinião um bocado rebuscada. O melhor emprego é aquele que oferece estabilidade, isto é, vocês podem encontrar dentro do ecossistema do PHP empresas que já trabalham com o PHP, que continuam a trabalhar com o PHP ao longo de muitos anos, que não fazem intenções de mudar para fora dessa linguagem e, por conseguinte, querem garantir que pessoas que continuam a trabalhar com o PHP tenham uma relação laboral com essa empresa um pouco mais estendida. No caso do ecossistema do JavaScript, como ele está ainda com uma enorme dinâmica, o que acontece é que, por vezes, as equipas saltam de um lado para o outro, os projetos acabam, mudam de empresa, etc. E, portanto, há aqui algumas discussões que se poderiam ter, mas que não vamos estar a explorar de uma forma muito aprofundada neste vídeo. Portanto, isto para dizer o quê? Às vezes é importante vocês também irem pacificando a vossa mente relativamente aos desafios que estão lançados no mercado do desenvolvimento, porque por vezes podem ficar com a sensação de que estão a percorrer um caminho errado. Neste caso, o único caminho errado que existe para percorrer é não fazer rigorosamente nada, é não estudar, é não estar atualizado, é não produzir. Porque se vocês conseguem produzir com o PHP, que é uma linguagem que é mal vista pelo ecossistema das outras tecnologias, como é o caso do JavaScript, se vocês conseguem produzir e conseguem entregar trabalho, não têm que ter medo rigorosamente de nada. Porquê? Vocês continuam a ser profissionais capacitados para desenvolver em qualquer tecnologia, porque sabendo programar com PHP,
cuja linguagem é baseada na sintaxe da linguagem C, vocês vão também facilmente, se for necessário, conseguir aprender os fundamentos do JavaScript, evoluir depois para as frameworks, ou neste caso para as bibliotecas, como é o caso do React ou do Vue, e rapidamente vocês vão começando a perceber que quando entram no campo das frameworks, o trabalho fica bastante simplificado e muitos conhecimentos que vocês adquiriram com o PHP vão conseguir aplicá-los dentro dessa nova realidade. Fica apenas aqui este vídeo de reflexão, acho que é muito importante trazer este tipo de conteúdo para recentrar as discussões e até uma próxima oportunidade.